Olá, alunos! Estamos aqui, eu e o Cláudio, com o intuito de realizar uma série de experiências a respeito da luz e, claro, dos fenômenos ópticos. Na realidade, nós denominamos de ótica aquela parte da ciência que se propõe a estudar a luz, analisar os fenômenos, prever os fenômenos luminosos, né? A ótica, ela é estudada, em geral, de duas formas distintas. Uma é a ótica geométrica, e que tem várias formulações, né? A gente faz uso de conceitos geométricos, né? Frentes de ondas, que são superfícies, né? Ou linha reta, uma reta, propagação retilínea, pontos, né? O foco, né? O fato é que nós lançamos muito o uso de conceitos geométricos, né? E aqui o conceito fundamental é o conceito de raio luminoso. Muitas vezes denominamos essa área do conhecimento, né, de ótica dos raios. Isto é uma forma. Nessa primeira abordagem dos fenômenos ópticos, nós não fazemos referência a respeito da natureza da luz. Aliás, o que simplifica muito as coisas, né? A gente faz uso desses conceitos. A luz é composta, né, por raios luminosos. Mas ninguém diz o que é um raio luminoso, não. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, é assim. Agora, a segunda abordagem é aquela que denominamos de ótica física. Agora sim, a gente abraça a ideia, né, de que a luz ela tem uma natureza ondulatória, de forma que os fenômenos associados à luz são fenômenos, na verdade, típicos, né, de ondas, né, típicos, difração, interferência e assim por diante. Nesta parte da ótica física, por outro lado, é importante entender o eletromagnetismo. Olha que coisa curiosa. Maxwell fez isso, né? Fez com que o eletromagnetismo, na verdade, seja uma espécie de um capítulo do eletromagnetismo, né? Ou seja, ótica como a ciência que, na verdade, estuda, né, a radiação eletromagnética, as ondas eletromagnéticas, e a luz é apenas uma partezinha do espectro eletromagnético, né? Então, essas são as duas formas, né, que a gente utiliza, né, nas formulações. Vamos dizer que existem duas formulações, né? Ótica física, né, e a ótica geométrica, né? São duas formulações. É claro que, se fôssemos analisar num nível mais fundamental ainda, onde a gente agora passa a entender que a luz é composta por partículas denominadas fótons, então agora se inicia um novo tipo de estudo, não exatamente da ótica, mas das interações, né, dos fótons. E essa teoria é muito complexa, muito complicada, e tem o nome de eletrodinâmica quântica, né? Esse é o nível mais básico, mais fundamental para entender as interações dos constituintes da luz e das ondas eletromagnéticas. Então vamos agora às experiências. Cláudio, vamos começar. Então. Vamos agora estudar os fenômenos mais simples associados à luz, né? Propagação retilínea da luz e a reflexão, e as duas leis da reflexão, né? Então, vamos começar, Cláudio. A gente vai comentando, né, sobre essas questões, né, da propagação retilínea e assim por diante.
Bom, para essa experiência sobre propagação retilínea, um ótimo instrumento é o laser, né? Porque o laser ele tem um feixe unidimensional, quer dizer, ele numa direção apenas, né? E em meios isotrópicos, quer dizer, meios que é homogêneo, as propriedades ópticas são iguais em todas as direções, a propagação é sempre retilínea, né? Bom, aqui eu tenho um laser verde, né? Só que agora, como o ar está mais ou menos limpo, a gente não consegue ver o feixe. A gente precisa colocar alguma coisa no meio do caminho para que o laser reflita, né, nessas partículas para a gente poder visualizar esse feixe, né? Então, por enquanto, não conseguimos ver. Então, para isso, a gente usa um pouco de fumaça. Tem uma máquina de fazer fumaça aqui. Então, a gente vai colocar um pouquinho de fumaça, de forma que agora o feixe se torna visível, né? Olha. Então, agora a gente percebe, né? É perceptível, né? Eu só queria chamar a atenção, Cláudio, que numa das formulações da ótica geométrica, você postula a propagação retilínea, né? Agora, numa outra, chamada de eiconal, né? Ou também aquela do tempo mínimo, né? Aí você prova, né, que, como você disse, em meios homogêneos a luz se propaga em linha reta. Então é curioso isso, porque depende da formulação. A mais simples você postula, entendeu? Justamente para não falar muito em índice de refração, né? Então a coisa mais simples às vezes é postular e verificar que experimentalmente isso acontece, né? Isso. Ok, então vamos agora ao segundo fenômeno, né, Cláudio, que é a reflexão da luz. Isso, as leis da reflexão. Bom, para isso a gente trouxe aqui um espelho comum, né? A gente coloca em cima da mesa e a gente vai mostrar como é que funciona a reflexão. O raio incidente, né, o raio refletido. Mas em qualquer superfície ela vai refletir, né? Sim. Um pouco mais, um pouco menos, sim, né? Porque tem aquela questão, né, de uma parte ser transmitida. Ok, exatamente. Então vamos lá. Então vamos lá, vamos de novo colocar mais um pouco de fumaça, né? Então agora o laser e a gente pode mostrar agora as então leis aqui, Cláudio, vamos discutir as leis da reflexão. Olha aqui, feixe incidente, aqui eu tenho anormal, né, por esse ponto. Isso aqui define o plano de incidência. E agora eu tenho aqui o plano associado à reflexão, né? Então esses dois planos, eles na verdade formam um só. Essa é a primeira lei da reflexão, né? E a segunda lei é essa questão do ângulo aqui, né? O ângulo de incidência, né? Que é esse ângulo aqui, a gente não vê normal, é claro. Mas o ângulo de incidência é igual ao ângulo da reflexão. Então temos aí duas leis, né? Duas leis da reflexão. Né? Aquela associada aos planos, olha aqui. Aliás, quando se aproxima, quando você diminui o ângulo, fica mais perceptível o plano, tá vendo? Olha, um plano aqui que contenha os dois feixes, na verdade, né? Ou os dois raios luminosos, né? Que a gente utiliza isso mais para raios, mas o feixe é tão estreitinho, fininho, que na verdade a gente pode lidar com isso como se for realmente um raio luminoso, né? Então essas são as duas leis e a gente verifica facilmente, né? Movimentando, você aumenta o ângulo de incidência, né? Depois você diminui o ângulo de incidência, mas o de reflexão permanece sempre o mesmo, sempre o mesmo. E aqui dá para mostrar um outro efeito que suponha que esse feixe de luz refletido, você olhe por aqui, né? Uma pessoa observando esse feixe de luz aqui refletido, ele vai observar que a luz está vindo desta direção. Sim, né? Nós vamos ver isso na parte de imagens, né? Isso. Porque o que o indivíduo vê, na verdade, é a luz que chega aos olhos dele. Ele não fica analisando, em princípio, de onde ela vem, né? Isso. Ok, muito bom. São muitos os fenômenos associados à propagação retilínea da luz, ou seja, que ocorre por conta dessa propriedade da luz, né? E nós procuramos explorar isto, né? O que o Cláudio vai mostrar agora é um precursor, né, das modernas câmeras fotográficas, né?
se chama câmera escura de orifício, né? Ele faz um orifício aqui, é difícil até perceber, porque ele na verdade, é bem um diâmetro pequeno, né? Mas ele vai agora, então, fazer uma experiência, né? Que é a câmera escura de orifício, mas o que ele vai chamar a atenção é que a imagem aparece invertida, né? Isso aqui é interessante, porque a gente também vê de uma maneira invertida, né? O cristalino também inverte a imagem, né? Então vamos lá, Cláudio. Ok. Bom, para essa experiência é muito simples. Uma lata comum, uma lata de leite, por exemplo, de metal, pode ser também, ou esses potes de plástico, né? A gente faz um pequeno furo, cerca de 2 milímetros, né? Um furinho bem pequenininho, né? E o importante aqui é pintar a parte de dentro de preto, né? Ou usar uma cartolina preta, para evitar que a luz que entre aqui, né, reflita nas paredes e atrapalhe um pouco a imagem vinda aqui através do orifício. Então é importante pintar de preto. Para projetar a imagem, basta um plástico desses que é translúcido, é bem né? simples o arranjo. É muito bem simples, né? Não há necessidade nem de papel vegetal, né? Se tiver papel vegetal, melhor, mas se não, pode ser usado esse plástico aqui de embalagem, né? E a gente coloca com um elástico para prender o plástico. Para prender o plástico, né? Esticar bem, né? De forma que ela fica bem esticada. E a imagem vai se formar aqui, né? Exatamente, a imagem vai se formar aqui. Bom, então a gente vai usar como objeto uma vela, a chama de uma vela, né? E importante, como a luz que entra através do orifício é muito pouca luz, então é necessário que o ambiente seja bem escuro, senão não é possível a gente observar. Né? Senão não tem o contraste não suficiente. Tem o contraste suficiente, né? Claro. Exatamente. Então a ideia é a gente olhar através do orifício e ver aqui a imagem. Né? Bom, eu vou passar para o lado de lá para a gente poder mostrar para a câmera. Então vamos lá. Então aqui a gente pode observar, olha aqui, a chama da vela, né? Aparece aqui de ponta cabeça, olha. Agora dá para perceber a chama invertida, né? Invertida. Chama invertida, isso. E se você aproxima, o tamanho da imagem aumenta. E se você afasta, o tamanho da imagem também ela diminui. O interessante é que, medindo a quando distância... você se afasta, os eixos, os raios entram muito paralelamente, né? À medida que você se afasta, né? Então o efeito é mais acentuado quando você aproxima, na verdade. Na verdade, o orifício, né? Os raios eles se cruzam aqui no orifício. Né? Então, dependendo da distância, né? Esse tamanho desse... Porque formam-se dois triângulos, né? Então, esse lado aqui acaba ficando maior ou menor de acordo, né, com a distância até o objeto. Agora melhorou, tá bom? Melhorou. Aqui dá para ver. Muito bom. Se vê, chama nitidamente agora. Muito bom. Na verdade, quanto menor o furo, mais nítido a imagem fica. Porém, menos luz entrando, é muito mais difícil também de observar esse efeito aqui. Ok. Ok, Cláudio. Só para que se entenda isso um pouco melhor, né? Vamos analisar aqui, na verdade, o que acontece, né? Raios provenientes dessa extremidade, né, passam, não é isso? Pelo orifício, mas por uma questão de geometria, esses de cima vão parar aqui embaixo, não é isso? Exatamente. E aqueles que estão embaixo passam pelo orifício e ficam na... Por isso que inverte, né? Isso propagação retilínea da luz, né? Bom, aqui nós temos um esquema do que acontece na câmara escura. Então, aqui a imagem é de uma vela, né? Então aqui seria a vela acesa. Aqui seria a abertura, seria o furinho que tem na câmara escura, aqui no meio. E aqui seria a imagem, né? E aqui a gente pode mostrar por que a imagem aparece de ponta cabeça. Bom, a gente pode olhar através do laser que o único raio de luz que atravessa o furo
é esse daqui, vindo da parte de cima da vela. Né? Os outros feixes de luz, eles não vão passar, porque aqui é fechado, né? Certo. Então, o único feixe, ele vai parar aqui embaixo, olha. E da parte de baixo, o único feixe de luz, o único raio de luz que passa através do buraquinho, ele vai aqui, ó, ele vai parar aqui em cima. Ou seja, a imagem aparece de ponta cabeça, exatamente porque os raios que saem aqui de cima vão para baixo e os que saem de baixo vão para cima. Ótimo, você ilustrou bem, hein? Realmente, por que aparece invertido. Muito bom. Outro fenômeno que está associado a essa propriedade da luz de se propagar em linha reta é esse que estamos muito habituados, né? A formação de sombra. Mas também tem a formação da penumbra. E é sobre isso que o Cláudio, na verdade, vai agora realizar algumas experiências, né? Bom, vamos lá. Para essa experiência é um anteparo branco, um objeto qualquer, né? Eu peguei aqui uma bisnaga de cola e 2 lanternas de LED, né? E a ideia é mostrar a diferença entre sombra e penumbra, né? Como que eles aparecem. Bom, sombra, na verdade, é a ausência de luz, de iluminação, ausência total de iluminação. Esse é mais fácil de definir, né, Cláudio? Exatamente. Agora, a penumbra é uma ausência parcial, né? Quer dizer, não totalmente. Então, a gente pode fazer essa... E com diferentes gradações, né? Isso. Mais iluminado, menos iluminado. Exatamente. Quando você tem uma fonte de luz que é pontiforme, quer dizer, é apenas dimensões muito pequenininhas, a gente pode considerar a sombra como sendo, quer dizer, a formação de uma sombra, né? Então, quando você tem uma fonte de luz que não é extensa, ela é pontiforme, né? Eu deixo aqui, por exemplo, uma lanterna ligada, e aqui o objeto e aqui o anteparo. A gente pode observar que o contorno é muito bem definido. A gente sabe exatamente onde que não incidiu luz. Quanto mais você afasta, mais ela parecerá ser pontiforme, é isso? Exatamente. É isso que você está chamando a atenção. Isso, né? as dimensões. Quanto mais longe, e aí, quanto mais longe, mais você vai ter a formação de sombra apenas, não é isso? Exatamente. Porque se a fonte for pontiforme, aí é sombra só. Exato. Já que você não está levando em conta a difração, é isso? Sim, nesse caso não. Ok. Então, quanto mais longe, mais nítida fica, vai ficar né? A sombra, né? Exatamente. Porque quando você aproxima, aí você vai ter realmente regiões, né, que são mais bem iluminadas. Isso a gente pode mostrar quando a gente aproxima demais. Olha, a gente pode perceber que o contorno já não fica bem definido. Olha, fica meio que embaçado. Interessante. Né? É isso mesmo, olha só. Então, as dimensões agora não são mais, né, de uma fonte pontual, né? Agora é uma fonte já extensa. E já agora vai ter regiões em que você tem parcialmente sombra, né? E regiões onde tem sombra total. Quando você afasta, inclusive, a nitidez é muito maior. Muito melhor. Né? Em relação ao contorno, né? A gente só... Exatamente. Agora, se eu tenho 2 lanternas, né, isso equivale a uma fonte extensa, né? Suponho agora que eu tenho agora 2 fontes de luz. Sim, agora uma como se fosse, né, por exemplo, uma lâmpada fluorescente, né? Então agora eu teria pronto, agora fica claro. 2 fontes. Então aqui eu tenho região de sombra, que é exatamente a intersecção das sombras feitas pelas 2 lanternas. Né? E tenho regiões de penumbra, ou seja, regiões que é sombra para uma lanterna, mas não é sombra para o outro. Então a segunda lanterna está iluminando uma região que é sombra para a outra lanterna. A gente pode mostrar aqui. Então aproxima e afasta para ver o efeito, né? Olha só como altera. Aqui, né? E aqui. Cada vez mais... quanto maior for a distância, né, mais próxima ela fica de uma fonte pontiforme, né? Exatamente. É isso que a gente está observando aqui, isso, né? Exatamente. Muito bom. A gente pode visualizar, né, fazendo piscar, olha, né, que essa que está piscando, então é
a sombra feita para aquela lanterna que está Porque aqui eu piscando. tenho a imagem de uma e a imagem da outra, né? Exatamente, a sombra de uma e Quando a sombra, iluminada, né? sombra de outra. O Sol, por estar muito longe, apesar do Sol não ser uma fonte pontiforme, pelo fato de ele estar muito longe, a gente considera ele como uma fonte pontual, né? Então a sombra feita pelo Sol geralmente aparece bem nítida, né? Bem Isso é um bom perfeita. exemplo, sim. De uma fonte, né? E você ver a sua sombra aqui, né? Exatamente. Sim, estamos observando exatamente isso. Isso. Muito bom mesmo. Vamos realizar, ou melhor, o Cláudio vai realizar experiências envolvendo cores. Assunto difícil, visão a cores. Isso aí é para o pessoal da área de neurociências, né? Para a gente entender isto. No início, ou melhor, em meados, né, do século XIX, Thomas Young propôs a teoria tricromática das cores. A ideia é que nós temos receptores que são mais sensíveis a 3 cores. As demais cores, nessa teoria, que é bastante atual, diga-se de passagem, né? Porque nós, na verdade, temos uma sensibilidade, né, para essas 3 cores, né? São as cores ditas primárias, né? Vermelho, verde e azul, né? Agora, entender isso é muito complexo. Eu só queria dizer uma coisa que é o meu entendimento a respeito da visão a cores, né? As cores são uma criação do cérebro. Inclusive, essa questão de combinação de cores tem a ver com o estudo do mecanismo da visão, o cérebro, né? Como ele interpreta sinais luminosos, né? E como ele é mais sensível a certos sinais luminosos e não a outros, né? Mas isso é uma questão complexa, né? De qualquer maneira, as experiências que a gente vai assistir agora são muito interessantes, bonitas, né, e lúdicas. Então, o Cláudio preparou aqui, na verdade, 3 fontes, né, de luz, né, diferentes. Então, vamos lá. Ele assume o show agora. Ok. Bom, nós vamos usar 3 retroprojetores, né? São equipamentos que já estão caindo em desuso, né? Que muitas escolas estão se desfazendo desses equipamentos. Então é interessante você manter esses equipamentos exatamente para fazer, por exemplo, esse tipo de experimento, né? Que é um experimento muito simples e que dá para ilustrar para a sala inteira, né? Uma classe inteira você pode fazer essa demonstração. Você precisa de filtros, né? A gente chama de filtro tipo gelatina, que a gente compra nas lojas de iluminação, né? Então é um filtro vermelho. Eu coloquei um vidro para proteger, né? Um filtro azul, né? E aqui um filtro verde, fazendo então as 3 cores primárias, né? O RGB, Red, Green, Blue. Bom, vamos ligar então aqui os 3 retroprojetores, mas é interessante que a sala esteja bem escura, para não ter interferência de outras fontes de luz, né? Bom, cada um desses retroprojetores, ele está incidindo luz num certo ângulo, numa certa direção. Eles não estão todos iluminando na mesma direção. Então, por exemplo, quando eu coloco a mão sobre o filtro vermelho, a minha mão aparece ciano ali. O Gil pode colocar a mão dele no filtro verde, né? E a mão dele aparece magenta. Se eu colocar a mão sobre o filtro azul, minha mão aparece amarela. Então aqui no caso é a história das sombras e das penumbras. Quando eu faço sombra no vermelho, aquilo é sombra para o vermelho, mas não é sombra nem para o verde, nem para o azul. Então, quando eu faço sombra no vermelho, eu tenho a mistura do verde com o azul, ou seja, o ciano.
E o Gil, ele está fazendo sombra no verde. E então, a sombra dele vai ser iluminada pelo azul e pelo vermelho, ou seja, vira magenta. Né? Então aqui a gente pode fazer a adição das cores primárias. Né? Então agora vamos, por exemplo, colocar círculos feitos em cartolina. Aqui, por exemplo, no filtro vermelho, né? Eu deixo passar apenas um círculo vermelho. Agora um círculo azul e um círculo verde. E aqui a gente pode estudar. aqui então temos a superposição, não é isso, Cláudio? Exatamente. Amarelo, não é? Exatamente. A superposição de duas cores, Duas cores, primárias, gerando o secundário uma cor, amarelo. Isso, uma cor secundária. E aqui branco, né? Isso, aí é a soma das três cores. Ok, a superposição das três, né? Exatamente. Ok, muito bom. Né? Aqui a gente tem então as três primárias, as três secundárias e a soma, que é o branco. Isso, as três secundárias, né? Isso. Esta aqui, esta aqui, esta aqui. Né? Exatamente. Muito bom. Então, a gente pode até tirar os filtros, se você quiser continuar lá, Gil, a gente pode mostrar a sombra colorida ou a penumbra colorida, né? Se você puser a mão aqui, olha, você tem as três cores, interessante, né? agora Secundárias. Sim. Não, fica interessante, bonito mesmo. Então, esta penumbra aqui, na verdade, você fez sombra, né? Na verdade, aqui você tem uma penumbra que é a soma do vermelho e do azul. Então você tem esse magenta. Aqui é o vermelho com o verde, dá o amarelo, né? E aqui o verde com o azul. Muito legal, muito legal. Nós chamamos de sombra colorida, mas na verdade são penumbras coloridas. Né? Muito bom, bonito. Agora, a gente pode, ao invés de fazer furos como isto, colocar círculos de forma a ser um obstáculo, né? Aqui no caso ele está sendo um obstáculo para a luz vermelha. Aqui um obstáculo para a luz azul, né? E aqui um obstáculo para a luz vermelha. Agora verde. Aqui aparece o preto, na verdade. Exatamente. Né? Isso seria, por exemplo, no caso das tintas de impressora. Né? Tá. As tintas da impressora eu tenho o amarelo, o magenta e o ciano. Né? Então, quando você tem a soma do amarelo com o magenta, você pode obter o verde. Né? O amarelo com o magenta, o vermelho. Né? E o magenta com o ciano, o azul. E a soma das três cores, o preto. Então, aí seriam as cores secundárias. Muito legal. Né? Então, é um E aqui você tem as primárias também, né? Também. Né? O verde RGB. Aqui, vermelho, o azul. Exatamente. A superposição delas, né? Muito legal. Então é um experimento simples de fazer, né? Que ilustra muito bem a questão das cores, né? Adição e subtração de cores. Muito bonitas as experiências, Cláudio. Parabéns. Muito bom mesmo. Vamos agora realizar experiências, né? Abordando a questão da natureza da luz. Né? Em primeiro lugar, a gente afirma que a luz tem uma natureza ondulatória. Perfeito. Isso significa que a luz é uma parte do espectro eletromagnético. Em termos, por exemplo, de comprimentos de onda, a luz corresponde a uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético, de 400 a 700 nanômetros, falando do comprimento de onda, onde 1 nanômetro é 10 a menos 9 metros, não é isso? Só nessa faixa corresponde a luz. Na realidade, veja, o corpo humano, ele foi pensado ou evoluiu, não importa como. Né? O fato é que nós simplesmente não conseguimos detectar a outra parte do espectro eletromagnético. Né? Nós não temos sensibilidade para isso. Né? Eu acho que é bom,
porque senão isso aqui tudo estaria muito poluído, né? Temos ondas eletromagnéticas em todas as partes hoje, por onde a gente anda, né? Então, a gente se sensibiliza só por uma parte. Muito bem. Então, agora, dito que luz é uma parte do espectro eletromagnético, né? Nós podemos agora, inclusive, definir o que é cor. Né? Porque a cor está associada unicamente a uma característica da radiação, que é a frequência ou comprimento de onda, porque para mim é a mesma coisa, né? Existe uma relação tão simples entre os dois, né? Mas de qualquer maneira, para cada frequência do espectro eletromagnético, o nosso cérebro, porque é lá onde se processa tudo, né? Interpreta, né, como sendo uma cor. Então, para cada frequência, ou comprimento de onda, de uma onda eletromagnética, nessa região do visível, né, nós associamos uma cor. Então, cor está associada à frequência. É isso, né? Agora, existem outras ondas eletromagnéticas, né? E ondas de rádio são as mais comuns, na verdade, né? Muito bem, mas também do infravermelho, né, muitas vezes, né? O fato é que o Cláudio agora vai fazer algumas experiências, né, para chamar a atenção para essa questão, né, do espectro eletromagnético, e você também vai fazer uma na qual você vai ilustrar a ideia de que luz, né, também é composta por partículas, né, por fótons, né? Então veja, temos aqui uma questão, né, interessantíssima, né? Agora, luz como sendo composta por partículas, natureza, agora corpuscular da luz. Agora tem um detalhe. Nesse caso, a cor está associada à energia dos fótons. Né? Para cada energia dos fótons naquele intervalo, né, é igual a Hν. Né? De forma que essa energia ela vai de 1,6 aproximadamente elétron-volts a 3,2 elétron-volts, né? E para cada fóton, né? Ou seja, para cada energia do fóton, nós associamos uma cor. Então a cor também pode ser pensada em termos de energia dos fótons, de energia dos fótons. Então, parece brincadeira, né? Mas é assim que o nosso cérebro interpreta, né? Eu tenho fótons amarelos, tenho fótons vermelhos, né? É assim porque está associado à frequência, à energia deles, né? É que a gente recebe fótons, na verdade, envolvendo uma soma de frequências. Esses fótons que vêm do Sol não tem uma frequência só, né? Uma soma de frequências, né? Muito bem, Fábio. Então vamos lá, Cláudio, por favor. Bom, aqui a gente pode fazer demonstrações mostrando que ondas eletromagnéticas visíveis é que nós chamamos de luz, né? Luz, então, está naquela faixa que você falou, de 400 nano, que é a região do violeta, até o vermelho, né? Que é em torno de 700 nanômetros, né? Então, aqui a gente vai mostrar outros comprimentos de onda que não são considerados luz, a gente chama de radiações, né? Então, radiação é uma onda eletromagnética invisível agora para nós. A luz seria uma onda eletromagnética visível. Bem próximo do vermelho, nós temos o infravermelho, né? Infravermelho são comprimentos de onda, né? Ou energias menores do que o fóton vermelho, né? Menor que o chamamos fóton de infravermelho. Né? E radiações na qual a energia do fóton é maior do que o violeta, nós chamamos de ultravioleta. Né? Então são radiações aqui que são muito próximas do visível, mas que a gente não enxerga mais. Né? Então vamos dar um exemplo. Aqui a gente tem um detetor de infravermelho, né? Um equipamento bem antigo, né? Mas ele ainda funciona. Né? Ele tem aqui um chopper, né? Que na verdade são um disco feito com vários furinhos. Cada vez que a luz incide, né, ele faz oscilar aqui um alto-falante. Né? Ah, e interessante. ele tem um detetor de um sensor de infravermelho. Ele converte em som. Em som, exatamente. Olha essa coisa interessante. Bom, vamos ver agora. É que aqui existem lâmpadas no estúdio, lâmpadas incandescentes, que emitem infravermelho. Né? Bom, aqui a gente pode observar um ferro de solda. Né? Ele está ligado, porém a gente não vê que ele está quente.
tá? Porque a gente não consegue O Cláudio, me permita fazer uma interrupção aqui. É que, na verdade, né, o que o Cláudio vai demonstrar é que um objeto quente, ele emite radiação em todos os comprimentos de onda, mas é claro que em cada caso, preferencialmente, né, numa frequência ou num comprimento de onda. É isso, né? Todo objeto quente, né? Porque você vai aquecer esse, vai aquecer aquele, né? Eles emitem, na verdade, em todo o espectro, mas com uma intensidade maior para uma determinada frequência. É isso que você vai chamar a atenção, não é isso, Paulo? Vai depender da temperatura. Né? Isso, depende da temperatura. Isso. Né? A lei de Wien. Né? Isso, exatamente. Então aqui a gente não enxerga, porque a gente não vê ele emitindo luz, né? Onda eletromagnética visível. Mas ele está ligado, ou seja, está quente. Né? Ele está emitindo. Você emite também? Sim, nós também. 27, todos. Eu também, não é isso? Então. Só que é o infravermelho com e não estamos tão quentes assim, mas a gente também emite. Exatamente. Okay. Bom, agora a gente pode colocar o ferro quente, né, na frente do nosso detetor. Muito interessante. Que ele consegue captar, então, um comprimento de onda que os nossos olhos não conseguem captar. Sim, não, isso é fantástico. O que o Cláudio tem aqui, na verdade, é um objeto aquecido a 200 graus, né? Celsius, né? Celsius. 200 graus Celsius, né? Então, esse objeto aquecido, ele emite radiação eletromagnética, né? Cuja intensidade é maior em frequências próximas da frequência do infravermelho, né? Isso. A gente não consegue captar isso, né? Exatamente. Mas aqui ele tem um detetor de infravermelho, né? Que converte, na verdade, né? O sinal recebido, né? Em som, né? A energia, né, eletromagnética e a energia sonora, né, em som. Né? Muito interessante, de forma que ele faz aquilo que a gente não consegue fazer, porque o nosso corpo não é, na verdade, adequado, né, para detectar, né, todo o espectro eletromagnético. Mas olha só a temperatura, né? Chega a queimar, muito, né, não, essa é muito interessante. É um corpo aquecido e que emite, né, numa frequência máxima que é próxima da frequência do infravermelho. Isso. Muito bom, claro. A gente pode mostrar também outros materiais, por exemplo, a brasa, né, que é feito no papelão. Que também está quente. Também tá quente. Olha só, olha que interessante. Essa gostei também, viu? Um objeto aquecido, né? Exatamente. Está bem quente, né? Tá bem essa quente. parte, essa extremidade ali. Isso. E aqui, por exemplo, uma lâmpada incandescente, né? Essa lâmpada aqui, ela emite muito infravermelho, né? A luz mesmo que ele emite é menor do que o infravermelho, por isso que essa lâmpada é muito ineficiente. Né? Agora ela já está emitindo de tal maneira que o máximo já se situa, né, na região do visível, né? Porque a gente está vendo lá. Exatamente. Mas Muito ele emite em outros comprimentos de onda também, claro. Olha só que interessante. Você continua emitindo mesmo que eu desligue a lâmpada. Você está detectando a radiação infravermelha, né, emitida. Né? Por ele aquece muito. Muito interessante essa experiência. Muito interessante. Olha aí o som. Olha aí. Muito interessante. Bom, então esse seria a parte do espectro que estaria acima do vermelho, né? Comprimento de onda acima do comprimento de onda do vermelho. É o infravermelho. Agora, temos a outra extremidade, né? Que são comprimentos de onda, né? Que são maiores, né? Comprimentos de onda menores do que o azul, que o violeta, né? Que é o ultravioleta. Tem mais energia do que o violeta. Né? Então, essa radiação também a gente não enxerga. Né? Uma é abaixo de onde começa o espectro da luz, né? E a outra acima de onde termina o espectro da luz. Né? Exatamente. Bom, a gente pode mostrar o efeito de uma radiação ultravioleta
por exemplo, mostrando aqui o efeito fotoelétrico, né? Esse é o experimento que você mencionou, quer dizer, mostrar que a luz é feita de pacotinhos, né? Chamado fótons. Bom, aqui no caso eu vou pegar esse eletroscópio, né? E fazer então uma eletrização por atrito. Então eu vou carregar esse eletroscópio com cargas negativas, ou seja, ele vai ficar com excesso de elétrons. A gente pode ver que ele ficou eletrizado. Agora ele está carregado. Carregado Cargas negativas, né? Se eu puser o dedo, ele descarrega. Aham. Então, mais uma vez. Voltou a carregar. Você descarregou antes, agora Carregou de novo. Isso. Ok, Tem está eletrizado. A agulha indica abundantes. isso. Ok. Aí, se eu Tem pegar cargas elétricas ali. Exatamente. Ok. É uma placa de alumínio, né? Agora, se eu incido luz infravermelho ou luz visível, aqui tem muito pouco ultravioleta. Então, praticamente, o ponteiro não se mexe. Apesar da potência ser uma potência elétrica muito grande, são 150 watts aqui. A gente diria que esses fótons não têm energia suficiente para arrancar os elétrons, né? Que ali tem elétrons ali. Isso. Né? Já que a carga negativa tem elétrons ali. Exatamente. E aqui uma lâmpada de mercúrio, né? Essa lâmpada de mercúrio sem aquela camada de pó fluorescente. Então é uma lâmpada que emite muito ultravioleta. Então a gente pode mostrar que quando eu incido luz, visível, ele descarrega. Ela arrancou os elétrons, né, na realidade, né? Exatamente. Então, e agora, a energia dos fótons é bem maior, né? É um fator 2 quase, né? Arrancar os elétrons, exatamente. Agora, a gente pode mostrar que o acrílico, o plástico, ele deixa passar a luz visível. Nós conseguimos enxergar através dela. Né? Então a luz, ela passa. Agora, a radiação ultravioleta, ela é barrada. Interessante. Então, ela é interessante para você, por exemplo, fazer um filtro, né? Um filtro de ultravioleta. Não passa, não acontece nada, não descarrega, é só olhar aqui, ó. Exatamente. Não descarrega, tá vendo? Mantém carregado. Isso. Interessante, muito interessante. Muito interessante. Agora sim. Você retirou aquilo que impedia a passagem, na verdade. Exatamente, né? Uma espécie de filtro. Bonito, bonito. Muito interessante essas experiências. Então vamos para a próxima aula agora.